Vem aí uma nova onda dos concursos dos TRTs, então essa é a sua grande chance, porque vão ser vários concursos e com muitas vagas disponibilizadas. Será? Fala, estudante, que é o professor Alessandro Marques, seja muito bem-vindo ao canal do Alto Desempenho, o maior canal de estudos para concurso do Brasil. São mais de 1.200 vídeos à sua disposição, então sempre que você tiver uma dúvida, por exemplo, será que o Alessandro tem algum vídeo sobre TRTs? Tem. Então você coloca aí TRT mais Alessandro Marques que aparece o vídeo para você, combinado? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os tribunais do momento, né? Ou aqueles que os cursinhos estão agora alvoroçados, que são os TRTs. Então nós vamos fazer uma análise real dos concursos do TRT. O que eu fiz? Eu analisei todos os concursos de TRT que aconteceram nos últimos anos, tá? De todos os TRTs, tanto de técnico quanto do analista judiciário. Eu vou mostrar esse mapeamento com você sobre os concursos, bancas, número de vagas, tá? Quando que eles aconteceram, e com base nisso nós vamos fazer uma projeção do que está vindo por aí, para você ter uma noção real do que você vai fazer. Porque para você montar o planejamento, você não pode fazer um planejamento com base em notícia de cursinho, como eu sempre te falo. Combinado? Então, prepare-se, mas antes, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, curta esse vídeo se eu contribuir com você de alguma forma e lembre-se também de compartilhar com seus colegas. Então, vem para o computador agora que eu vou te mostrar tudo, a verdade, sobre os concursos de TRT. Vem comigo. Então agora eu vou te mostrar a análise que eu fiz dos últimos concursos de TRT de todos os estados. Então olha que interessante aqui, é uma coisa que não é fácil buscar, tem que ir edital por edital, mas para poder passar sempre uma opinião e uma noção real do que vai acontecer e sobre os cenários, é muito importante a gente fazer uma análise muito precisa. Vamos dar uma olhada aqui. Nós tivemos, né? Sempre tem um concurso TRT, né? Por região, que é o Tribunal Regional. Então você tem aqui, primeiramente, vamos fazer uma análise aqui. Porque eu quero passar com você um ponto aqui essencial, que é para você olhar isso aqui e depois nós vamos comentar sobre o que você pode esperar a partir disso aqui. Então você vê que os últimos concursos, né, de TRT, ó, tem todos aqui nessa planilha, 2018, 2015, tivemos agora, né, o TRT Rio Grande do Sul 2022, Bahia 13, né, tá aqui, ó, 2018, 17, então de 2013 para frente praticamente foram todos os concursos. Nós tivemos alguns aqui bem antigos, né, TRT da Paraíba 2005, o que mais nós temos aqui? 2013, 2013, 16, 17, ó, Piauí 2010... E fechando aqui uma análise que eu vou te mostrar depois. E aí você já começa a perceber, aqui embaixo eu coloquei a banca, predominantemente, né, é a banca Fundação Carlos Chagas. Nós tivemos aqui nos últimos, vamos olhar aqui, ó. Dos últimos nós tivemos aqui, ó, TRT 17, feito aí pela banca CESP. Nós tivemos, ó, FGV fazendo o de Santa Catarina. E também CESP fazendo o do DF. CESP fazendo aqui o do Pará-Amapá, CESP fazendo aqui, que é junto, né? CESP fazendo aqui o do Ceará, e nós tivemos também aqui a OCP fazendo o do Rio de Janeiro. Fora isso, você vê que a grande maioria realmente é da Fundação Carlos Chagas, né? Inclusive o concurso mais recente que nós temos agora do TRT, que é esse do TRT do Rio Grande do Sul. Então já atualizei aqui, ó, 2022, Fundação Carlos Chagas, e também atualizei a questão aqui das matérias que são cobradas. Depois vamos analisar a questão das vagas, né? Aqui são as vagas, lembrando, esse aqui é o cargo de técnico administrativo, né? O técnico judiciário. Então nós temos aqui, ó, Rio de Janeiro, 7 vagas. São Paulo, que é o maior de todos, disponibilizou 144 vagas. Aqui são vagas mesmo. Onde tem 0, que é só cadastro reserva. Então Minas Gerais, 0. Rio Grande do Sul disponibilizou agora 6 vagas. Bahia, 8 vagas, ó, Pernambuco, 1 vaga, Ceará, 0, Pará-Amapá, 0, Paraná, 0, DF, 15 vagas, Amazonas, Roraima, 26 vagas, né? Santa Catarina, 1, Paraíba, 6, né? Roraima, Acre, 5, temos aqui, ó, Campinas, 0, né? O de São Paulo sempre é dividido. Tivemos aqui Maranhão, 17 vagas, Espírito Santo, 3 vagas, Goiás, 6 vagas, né? Alagoas, que 1 vaga, Sergipe, 2 vagas, Rio Grande do Norte, 1, Piauí, 4, Mato Grosso, 13 e Mato Grosso do Sul, 0. Ao todo foram disponibilizadas 266 vagas de todos os concursos de
TRTs. Eu não incluí aqui os TSTs, a gente pode até incluir, mas varia um pouquinho aqui a questão das matérias. Vou ficar focado nos tribunais regionais do trabalho. Então nós temos aqui 266 vagas disponibilizadas, vagas efetivas. E uma análise muito interessante que você tem, uma coisa que eu sempre faço, né? Ensino também os alunos a fazerem, é essa análise aqui de matérias. Então você vê que ao todo, só para o concurso de técnico, né? Se você fizer técnico de todos os TRTs, você vai ter que estudar, olha no finalzinho aqui, ó, 16 matérias, né? E a gente tem uma variação muito grande, né? Nós temos aqui algumas matérias que a gente chama de matérias principais. Todo concurso a gente faz essa divisão. Você tem as matérias principais, são essas, ó, dos 24 concursos, constitucional caiu em 24, administrativo caiu em 24, português 23, parece engraçado, mas teve um concurso que não cobrou português, direito do trabalho 23 e processual do trabalho 22. Então essas são as matérias principais para você que vai estudar para técnico do TRT. Agora aqui você já começa a perceber, né, uma diferença muito grande sobre outros tribunais. Então você tem, na área de nível médio, você tem a área dos TRTs. Então o cara que estuda para TRT tem que ficar focado em TRT. Por quê? Porque é assim que cobra. Essas são as matérias principais. E sem falar que muitas vezes você tem a parte, né? Você tem, na verdade, todo concurso, a parte básica e a parte específica. Na parte básica, né, onde você tem aqui o português, constitucional, administrativo, e na parte específica, você tem um padrão, uma maioria múltipla escolha, ou é 30 básica, 30 específica, ou é 20-40, 20 questões na básica, 40 na específica. Quando vem 30-30, você tem 30 questões de trabalho e processo de trabalho. Ou muitas vezes você tem 40 questões de trabalho, processo de trabalho, e as outras 20 são distribuídas, que às vezes cai uma administração, cai um raciocínio lógico, regimento interno, né? Cai aí na maioria também. Aí vem um pouquinho assim de AFO, né? Orçamento público, cai um pouquinho às vezes lá na específica, mas tudo isso aqui são questões, detalhes. O que realmente aprova em um concurso TRT, que você tem que praticamente gabaritar, são essas matérias principais, e daqui a pouco nós vamos falar sobre a nota nesses concursos, ok? Então é por isso que quando você estuda para TRT, você tem que estudar só para TRT. Você não vai encarar, por exemplo, eu vou estudar para TRT, mas eu também estou estudando para o concurso do MP São Paulo. Eu estava estudando para o TJDF, agora eu vou estudar para o TRT. Cara, quando a gente estuda para técnico, por exemplo, dos tribunais de justiça e TRFs, você vai cobrar, você vai estudar, né, civil, ou processo civil, na maioria das vezes o processo civil está em todos, o civil vem em alguns, mas o certo é processo civil, penal e processo penal. Então você está vendo que é uma diferença muito grande. Quando você vai estudar para o técnico mais voltado para as matérias da administração, então você tem administração geral e pública, você tem gestão de pessoas, arquivologia e recursos materiais. Então são 3 tipos de técnicos que tem nos tribunais. Então você não pode misturar. E isso é um grande erro que os estudantes cometem, misturar. Então, quando você vai estudar para o TRT, tem que ficar focado no TRT. Porque daqui a pouco nós vamos falar sobre as escolhas. Então, aqui você teve uma noção, né, completa do concurso de técnico do TRT. Vamos fazer a mesma coisa com o de analista área do direito? Vamos lá. Vou fazer desses 2 cargos, né, que são os mais procurados. Então, nós temos aqui, né, a época, né, as datas e as bancas são as mesmas. Vamos focar agora aqui nas vagas, né? Então nós tivemos aqui, ó, TRT1, 2 vagas, São Paulo, 53 vagas, novamente, aqui eu já é o analista judiciário focado na área do direito. Então, Minas Gerais, 0, Rio Grande do Sul, nós tivemos agora 0, só cadastro reserva, né? Bahia, 2 vagas, Pernambuco, 0, Ceará, 1, né? Pará, Amapá, 0, Paraná, 0, DF, 3 vaguinhas, DF Tocantins, né? Amazonas, Roraima foram 12, Santa Catarina, 1, Paraíba, 4, Roraima, Acre, 1, Campinas, São Paulo, Campinas, 0, Maranhão, 1, Espírito Santo, 0, Goiás, 2, Alagoas, 0, Sergipe, 0, Rio Grande do Norte, 2, Piauí, 1, Mato Grosso, 0, Mato Grosso do Sul, 0. Ao todo, foram disponibilizadas nos últimos concursos de TRT 85 vagas. Essa é a verdade. Alessandro, mas ouvi falar que eles chamam muitos, mas muitos. Calma que nós vamos falar sobre isso também. Mas olha aqui. Olha as matérias principais. Então, para você que vai estudar para o analista, você tem constitucional, administrativo, né, cai em todos.
temos aqui a língua portuguesa, aí vem trabalho, processo de trabalho, direito civil e direito processual civil. Essas são as matérias que você tem que estar ninja, que você tem que estar Jedi nessas matérias. Obviamente, né, a maior parte das questões vão trabalhar aqui essas matérias, né? Mas principalmente trabalho, processo de trabalho, obviamente. Mas se juntar trabalho, processo de trabalho, português, constitucional administrativa, aqui está o grosso. Você tem também, né, civil e processo civil, mas você tem menos questões, claro, de civil e processo civil. É por isso, e para você que estuda, para o analista judiciário, você é formado em direito, você quer um tribunal, você também precisa entender, uma vez por todas, que quando você decide fazer TRT, você tem que ficar focado somente nos TRT. Você vai fazer TRT e o TST. É esses que você vai fazer. No máximo o MPU, mas MPU que cai de trabalho é muito pouco. Mas aqui, o nível que é cobrado, né, de direito de trabalho e processo de trabalho, gente, é muito alto. É muito alto. Então aqui você tem que, né, é o que faz, o que separa as pessoas que vão ser aprovadas das que não vão ser aprovadas são justamente esses detalhes. Então vocês têm mania de olhar para a parte de conhecimentos básicos e para aquelas matérias que não são as mais importantes. E falar assim, mas também cai português, administrativo e constitucional. No TJ, Alessandro, eu também vou estudar civil e processo civil, mas olha essa inversão. No TRT você vai precisar focar muito mais. A maior parte do seu estudo tem que estar focado em trabalho e processo de trabalho. Você vai estudar para um TRT, para um TRF, você vai estudar, por exemplo, o STJ, que é um concurso que também já foi autorizado, você vai esquecer trabalho, processo de trabalho, claro, você vai focar em civil, processo civil, e principalmente, né, penal, processo penal também. Então, cara, não dá para estudar tudo. Para de achar que você vai dar conta de estudar tudo. Se você fizer isso, você no máximo vai ser um estudante mediano. Estudante mediano não é aprovado em concurso de tribunal. Você tem que ficar lá na ponta se você realmente quiser ser chamado. Fora as matérias principais, então nós temos aqui, que já foram cobradas, né, em concursos dos TRTs, 17 matérias. Então, para você que é o analista, em vários concursos você também vai ter que estudar um raciocínio lógico, e eu sei que essa matéria não é o teu ponto forte, não é verdade? Mas você vai ter que encarar essa matéria. Regimento interno, né, tá aqui. Aqui eu coloquei mais aqueles que cobram, né, explicitamente o regimento, às vezes eles não deixam, né, como uma matéria do edital, deixa de fora, mas praticamente tem aqui, né, na maioria. Várias vezes você vai ter que encarar um direito previdenciário, muitas vezes você vai ter que encarar uma informática. Então aqui você tem duas matérias que fogem do seu escopo, informática e raciocínio lógico. Você vai ter que encarar, né, uma administração pública, direito das pessoas com deficiência, a partir de agora, né, vai cair em todos aí, parte de sustentabilidade também sempre está caindo, mas olha que interessante, às vezes vai vir no seu edital administração pública, às vezes vai ter que estudar atualidades, raramente vem um direito penal, 2 concursos somente cobraram direito penal, e até direito empresarial às vezes você vai precisar estudar. Então, além de estar fera nas matérias principais, você sempre começa a estudar por essas aqui, né? Aqui no canal, a gente tem o vídeo falando como estudar para analista de TRT, com base nessa análise aqui. Pode confiar nesse vídeo, já tem um tempinho, né? Mas concurso de TRT estavam parados, então você pode fazer baseado nele. Também tem o do técnico, vou até deixar o link aqui acima. Então, isso aqui é o grosso da aprovação. Aqui são aquelas que você não pode errar. Você não pode errar, ok? E falando, então, que eu não posso errar, vamos dar uma analisada aqui nas notas. A maioria desses concursos é FCC. Assim, não é fácil achar essas notas, dá um trabalho pra caramba, mas vamos fazer aqui por amostragem. Olha isso aqui. Deixa eu aumentar aqui o zoom, né, para ficar melhor para você. Então nós tivemos aqui, ó, TRT 1, né? Então nós tivemos aqui a nota na objetiva. Acho que foi a OCP, é mais fácil da gente analisar, né? Então nós tivemos aqui a nota na objetiva. O primeiro colocado tirou 132. E aí você vê que a diferença entre o primeiro colocado, ok? Esse aqui do analista, tá bom? Tirou 132. O último colocado tirou 127. Aqui no técnico judiciário, o primeiro colocado gabaritou, fez 135. O último colocado, os 20, né? O 20º colocado fez 129. Então imagina que 5 pontos nesse padrão aqui de nota da OSCP, você tem 5 pontos separando o primeiro do 20º colocado. Olha a diferença que faz. Se eu faço, né? Se eu acerto 130 questões, eu posso parar aqui em 12º e ficar longe das vagas, porque foi só uma vaga. Mas se eu faço mais um pontinho, às vezes eu já vou para 6º colocado. Mais um pontinho, cara, eu já vou praticamente para 2º colocado. Vê, cara, como que esses pontos fazem diferença? E de onde é que você acha que vem esses pontinhos aqui que fazem diferença? Exatamente
daquelas matérias que você vai ter que estudar e também daquelas matérias que você ainda está errando. Então a galera aqui, por exemplo, português, gabaritar português. Vai fazer aqui um constitucional administrativo, trabalho para você trabalhar. Essas matérias principais, você tem que arrebentar. Muitas vezes, né, a parte específica vem com peso 2. Cara, então aqui é outra prova. E sem falar que nesses concursos, né, de TRT, aqui a gente pegando um padrão FCC, a FCC, a nota máxima, ela não é fixa, né? Você depende da nota, é uma fórmula para achar isso aqui. Mas dá para você ter uma noção. Por exemplo, a nota do primeiro colocado aqui de analista judiciário tirou 295 na objetiva, soma com a nota da redação, mas olha só a nota da objetiva. Você tem aqui 295 e você tem aqui o 20º colocado fez 293. Então você tem uma variação. Você tem outros que tiraram aqui uma notinha menor, mas é por quê? Porque soma com a nota da discursiva. Você tem uma discursiva, na maioria desses concursos vale 100 também. Olha aqui, esse cara tirou 295. Mas ele fez 100 na redação, ele ficou em primeiro. Esse aqui tirou 304, ou seja, tirou 9 pontos mais do que o anterior, mas ele fez 85 na nota da redação, então ele acabou ficando em segundo lugar. Então você tem aqui uma briga, mas é uma briga muito ferrenha, né? Para quem vai ficar ali dentro dos aprovados. E aí você tem aqui, dá uma olhadinha aqui, a nota do técnico. Segue o mesmo padrão. 318 aqui o técnico primeiro colocado. Nós tivemos aqui, geralmente foi a maior nota mesmo. E o cara fez 309 aqui. O 309, a gente teve 298. Somando também com a redação. Você vê que a redação, a galera também tira nota lá em cima. 79 aqui é a nota mais baixa. Mas essa galera, por exemplo, que esse cara tirou 79, ele conseguiu ficar em terceiro. Mas por quê? Porque ele também foi a segunda maior nota do concurso. Ele fez 317. Então ele conseguiu, né, ganhar muitos pontos importantes aqui. Praticamente esse cara aqui deve ter gabaritado, acertado ou errado no máximo uma na parte de conhecimentos específicos. Então isso aqui você tem que ficar muito atento, porque esses detalhes que fazem uma grande diferença na sua aprovação. Então, diante dessa análise que eu te mostrei aqui, mostrando tudo o que aconteceu nos últimos concursos, e para você entender de uma vez por todas como que funciona um concurso de TRT, fica fácil de você entender o que vai vir pela frente. Que essa nova onda, primeiro, você vai ter alguns concursos agora mais próximos, e que o restante continua sendo espalhado, né, ao longo aí de mais 2, 3 anos, para a gente dar um giro na maior parte desses concursos de TRT, e você vê que tem alguns que realmente nem saem, né? São aqueles concursos que a gente chama em alguns estados, que a gente chama de cometa Halley, né? Ele acontece de 10 em 10 anos, 20 em 20 anos. Então você tem, primeiramente, isso. Segunda coisa, com relação às vagas, vamos falar sobre isso, né? Porque além de você ter uma propaganda muito grande agora sobre esses concursos, né? Porque vai ter TRT, tá sendo um concurso TRT autorizado tudo quanto é hora, olha aqui foi autorizado, TRT pediu não sei o quê. Estão falando também que vão vir com muitas vagas, que vai ser até diferente, vão vir muitas vagas, porque tem déficit de servidor e não sei o quê. Pois é, olha para isso aí. Você tem que olhar para isso aí e vamos utilizar um exemplo agora do concurso que acabou de sair, né, do TRT Rio Grande do Sul. TRT Rio Grande do Sul, você teve o órgão fazendo muita pressão para ter esse concurso. Esperava-se que esse concurso ia ter mais vagas do que o anterior. Foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Então, o que eu te digo é que no máximo, você vai ter um próximo concurso do TRT na região que seja igual ao que foi o anterior. E com a maioria, sempre, é uma tendência de TRT, a maioria vem como cadastro reserva. Você tem que estar preparado para isso. Alessandro, mas eu ouvi falar que eles chamam muito mesmo, é que esse cadastro reserva é só uma ilusão. Cara, ilusão é essas notícias que vinculam por aí. Eu fui pesquisar, porque eu sempre, antes de passar o vídeo para você, eu faço sempre, além dessa análise, busquei ali analisar as convocações desses TRTs, e eu me deparei com a notícia de um cursinho, que foi assim, os últimos concursos de TRT convocaram mais de 6.000 aprovados. E eu falei assim, caramba! E eu torço para que isso seja verdade, né? Mas aí eu falei, vamos atrás disso. Claro, não dava para pesquisar de todos os TRTs. Aí eu falei, vamos fazer por amostragem. Peguei o primeiro, TRT Rio de Janeiro.
Aí eu olhei lá, aí o cursinho até montou uma tabela e tal. Olha, o último concurso do TRT Rio de Janeiro, para técnico, ele chamou 200 lá vai cacetada. E eram, ali você viu, né, poucas vagas, 2, 4 vagas, uma coisa assim, 7 vagas pro técnico. E eu falei assim, caramba, chamou muito, vamos olhar lá no órgão. Fui olhar lá no órgão, convocação, técnico administrativo, convocaram 18. Eram 7 ou 12 vagas, eu não lembro aqui exatamente, mas convocaram isso. Convocaram o dobro no máximo daquele quantitativo que foi divulgado. Analista, chamaram 64. Aí eu fui olhar lá, chamaram quantos analistas? Chamaram também 12, 15 analistas. Só que aí eu descobri, falei, de onde que o cursinho tirou esse número? Aí o que eu descobri? Eu falei, cara, será que eles fizeram isso? O que eles fizeram? Eles somaram, assim, técnico. Somaram quantos técnicos o tribunal chamou. Só que, por exemplo, o tribunal, o TRT, o concurso TRT, não tem só técnico judiciário, ele tem outros técnicos também. Não tem só o analista de direito, tem outros analistas. Eles fizeram o bolo de todo mundo e colocaram lá. E para você fica a impressão de que o técnico judiciário eles vão chamar esse quantitativo, o analista também. Não é assim. Você tem tribunais aí que eles chamaram, né, cadastro reserva. Chamaram 2, chamaram 3, tem gente que chamou 1. Tem tribunal que chamou 1 servidor. Aprovado. Então você tem que ter essa noção para você não entrar nessa onda. Sempre falo que você não, a escolha do concurso, a escolha da área, não pode ser uma coisa emocional, somente emocional. Tem que vir acompanhado de uma racionalidade. Então, o que eu tenho que te dizer? Se você olha para essa análise que eu fiz agora, para esse cenário, você agora está vendo o real. Você tem duas atitudes agora. Você pode desanimar. E você pode falar assim, bom, eu já estou preparado para isso. Se você desanimou, é porque realmente o concurso de TRT não é para você. Não é para você. Muitas vezes você está fazendo concurso por necessidade. E esses concursos de TRTs não são concursos que você vai fazer por necessidade. Se você tem uma pressa de passar, né? Assim, ninguém sabe quando a gente vai passar, mas você tem concursos que são muito mais concorridos. Nesse TRT do Rio de Janeiro, eu lembro que teve um aluno meu, vamos colocar em número de questões, né? De 60 questões, ele acertou 58. Ele acertou 60 questões, ele acertou 56. Foram 4 questões que ele faltou para gabaritar. Cara, você fala assim, nossa, ele ficou entre os 10 primeiros? Não. Entre os 20 primeiros? Não, ele ficou em 48º. Errou 4 questões. Então você tem isso que você precisa analisar. Analisar, você não pode ir na onda, vai ter muitos TRTs. Não vai. E outra coisa, aí, assim, eu, Alessandro, me preparando agora, o que eu faria para decidir se eu vou fazer um concurso TRT ou não? Bom, você já percebeu ali que as matérias do analista são basicamente iguais às matérias do técnico. O que acontece nesses concursos? O cara que está estudando para analista, geralmente ele faz também o de técnico, porque ele está estudando as mesmas matérias. Você tem um outro cargo de técnico que tem uma variaçãozinha um pouquinho maior. Então, se eu sou analista na área do direito, e eu faria os dois cargos, obviamente, eu faria tanto para analista quanto para o de técnico. E eu estivesse pensamento lá na minha frente, né, de pensar assim, não, o meu futuro é trabalhar no Ministério Público do Trabalho, é trabalhar na magistratura do trabalho, ótimo, eu iria para essa linha dos TRTs tranquilamente, porque eu tenho projeto a longo prazo, e uma coisa que eu bato na tecla com vocês sempre, que é assim, você tem que olhar para o projeto a longo prazo. Qual é o seu projeto a longo prazo? Não, o concurso para mim é uma necessidade mesmo agora, de imediato, estabilidade financeira, o que for que seja. Ótimo. Então você não vai entrar num concurso competitivo como esse. Esse é um concurso que tem assim, vocação, entendeu? Você tem que estar alinhado para isso. Eu, Alessandro, sou nível médio, agora, vou me vincular para os concursos TRT, mas nunca que eu faria isso. Por que eu não faria isso? Porque primeiro você tem que analisar, você pode fazer prova em todos os estados? Porque não adianta você falar, eu vou fazer TRT 2 que vão ter aqui. Cara, é um risco muito grande, muito grande, muito grande. Sem falar que você pode, né? Você passa no cadastro reserva, vão te chamar muito tempo depois. Eu no meu primeiro concurso passei dentro das vagas e me chamaram 4 anos depois. Então você tem que analisar isso. Sabe? Quem tem necessidade, não mire em concursos muito específicos como esse. Você vai para uma linha, né, que tem mais possibilidades. Tem um vídeo, assista esse vídeo, pelo amor de Deus, chama Como Estudar, Não Estude para Tribunais. Né? Porque aí eu te ensino a decidir exatamente esses focos. E tem muita gente, por exemplo, que também tem uma outra situação aqui, que é uma galera que estuda assim para magistratura, para MP, e vai fazer os analistas por tabela. Essa é uma decisão que muitas vezes pode ser um tiro no pé também.
Você pode simplesmente fazer. Aí eu acho que você tem que fazer. Por exemplo, já tive uma aluna estudando para magistratura estadual, fez o de oficial de justiça e passou inclusive em segundo lugar. Mas ela casou com um concurso que cobrava só as matérias de direito e língua portuguesa, que ela dominava muito bem, mas ela estava focada em magistratura, sabe? Ela fez a inscrição no concurso para oficial de justiça, mas ela não estudou para oficial de justiça, ela não parou para estudar, ela foi com o que ela tinha. E assim, eu tenho outros alunos que também fizeram isso. Então, se eu, Alessandro, eu tenho condições de mirar num projeto a longo prazo, MP, magistratura do trabalho, e eu focaria neles, e faria esses aí. Porque se você quiser incluir todas as matérias que você viu ali, você vai ter que estudar um raciocínio lógico, você vai ter que estudar uma informática, tudo isso vai desviar o teu foco da magistratura, do MP. E aí você não passa nesses de TRT analista, técnico, e também não passa nos de Ministério Público e de magistratura. Então você tem que ter uma noção disso, porque senão fazer mais concursos não é aumentar as tuas chances de passar. Você aumenta as tuas chances de passar quando você estuda mais focado, mais direcionado. E é esse o meu papel aqui. É manter você nos trilhos, te ajudar a manter um foco total nos seus estudos. Então agora você tem a total consciência. Você sabe da realidade dos concursos TRT. Você faz a escolha. Eu não estou aqui para fazer a escolha para você. Você faz a escolha. Te mostrei o cenário. Agora, toda escolha tem um preço. Como você fala, não tem escolha certa ou errada. Tem um preço. Você pode falar assim, Alessandro, poxa, eu sou nível médio, cara. Fiquei sabendo aqui que vai ter o concurso, sei lá, imagina que vai ter TRT São Paulo e é só na minha região. E, cara, eu só vou poder fazer na minha região. Eu vou fazer isso, depois eu decido. Ótimo. Mas você tem consciência do que você vai enfrentar pela frente. Agora você toma uma decisão consciente. É isso que eu quero que você faça. Combinado? Então agora coloca aqui nos comentários sobre a sua decisão, se você está estudando para TRT, estuda para técnico, estuda para analista, você é aquele que está estudando para os concursos de carreira jurídica e por tabela fazendo aí os concursos de TRT, como que essa orientação que eu te dei aqui conseguiu contribuir com você? Deixa um comentário, que esse comentário é muito importante, gente. Eu leio todos, ok? Respondo, então deixa o teu comentário aqui que é muito importante. Deixa também, claro, o teu like, se inscreva no canal, porque a missão desse canal é fazer você estudar da forma correta. Estudar, sabe, com racionalidade, com estratégia, mais razão, menos emoção. Assim você vai chegar à sua aprovação. Até rimou agora. Vamos juntos e até o próximo vídeo.